aos nossos corações. A Bíblia é aquilo que Deus deseja que nós saibamos a respeito dele. As demais coisas a respeito de Deus que não estão na Bíblia são mistérios que serão revelados na eternidade. Pois bem, meus amados irmãos, nós temos lido uma passagem que se encontra no capítulo 12 do livro de Lucas, onde havia uma indagação ou uma proposta feita a Jesus para que ele dissesse a alguém a respeito de uma herança. E Jesus, aproveitando a oportunidade, ele diz: quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Mas Jesus aproveita a partir do versículo de número 15 e começa a dar um conselho aos seus ouvintes. E ele dizia: acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, aleluia, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ô glória! E a Bíblia diz que ele propôs-lhe uma parábola. E ele começa a falar a respeito de um certo homem que, olhando para a sua colheita, já não tinha mais aonde guardar o produto daquilo que ele havia colhido. E de repente aquele determinado homem que Jesus cita tem uma ideia, como costumamos dizer. E no versículo 18 a palavra de Deus diz assim: e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas no versículo 20, Jesus diz algo aterrorizador ou estarrecedor a respeito daquela situação. Mas Deus disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? E ele ainda termina dizendo no versículo 21: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Verdade. Eu quero me deter a este versículo. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O presbítero Elson falou aqui esta noite o que está escrito no livro de Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Alguns dizem que é a única certeza que nós temos. Alguns arriscam dizer que a única certeza que realmente é cabível ao ser humano ter é que um dia morreremos. E Jesus se refere àquele homem como louco, ou seja, um homem nécio, sem raciocínio lógico, insensato. E aquele homem não era insensato simplesmente por juntar os seus bens ou por acumular riquezas, mas a insensatez daquele homem estava no fato dele não ter nada acumulado diante de Deus, dele não ter uma posição de fé diante de Deus. Aleluia. E eu faço uma pergunta aos amados ouvintes nesta noite:
Eu quero ser rápido nas minhas palavras, não tomarei muito tempo. Mas se coloque hoje na situação daquele homem quando Deus disse para ele: louco, insensato, nécio, falto de raciocínio, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: hoje mesmo morrerás. E no versículo 21, a palavra de Deus diz que esse é o final não só daquele homem, mas de todos aqueles que virarem as costas para Deus e não crerem no Evangelho de Cristo. É verdade. E eu pergunto para o amigo ouvinte da palavra de Deus nesta noite: você sabe o que te acontecerá depois da morte? Aleluia. Nós sabemos que para a morte não tem idade, e nem dia, nem hora determinada. O que sabemos é que morreremos. Morrem jovens, morrem crianças, pessoas que aparentemente estavam com a saúde tremenda, nós sabemos disso. Quantas vezes nós não nos deparamos com essa realidade? Alguém diz: mas fulano parece que não sentia nada, nunca vi ele se queixando ou reclamando de coisa alguma, e de repente, porque tem um de repente nas nossas vidas chamado morte. E o amigo já parou para pensar o que será depois da morte? Nós nos preocupamos muito com as coisas daqui e esquecemos que muitas vezes estamos a um passo da eternidade. Aleluia. Nós vimos uma passagem que está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Dois homens. A Bíblia diz que um era rico e o outro era um mendigo. A Bíblia diz que aquele pobre homem estava todos os dias ali na porta do rico, intentando um resto de comida, almejando, querendo um resto de comida. Mas acontece, irmãos amados, que aconteceu um fato inusitado na vida dos dois. Tanto um como o outro teve um encontro com a morte. E a Bíblia diz, irmãos, que estava aquele rico sendo atormentado no Hades, ou seja, no inferno. E de repente ele avista Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão. E de repente, irmãos amados, no versículo 25 da palavra, diz que aquele rico teve uma resposta quando ele pede encarecidamente que alguém possa ter misericórdia dele, levar um pouco, que Lázaro viesse a molhar tão somente a ponta do dedo para refrescar a sua língua que estava em brasa. Com isso nós entendemos que a eternidade sem Deus é um tormento total. E aí aquele homem também pede que alguém venha avisar os seus parentes aqui na terra para que eles não tivessem o mesmo final. Mas no versículo 25, a Bíblia diz, deixa bem claro que durante a vida aquele homem teve tudo e Lázaro nada teve. E agora um tinha descanso, o outro tinha tormento. Porém nós queremos nesta noite dizer que o fato de Lázaro estar na eternidade tranquilo e o rico está condenado nem se dava pelo fato de Lázaro ser pobre e nem se deu pelo fato do rico ser rico, mas tão somente por uma questão de escolha. O rico escolheu entesourar tesouro só na terra. Verdade. Lázaro, embora pobre, era um homem de fé.
Aleluia. Glória a Deus. Porque há muitas pessoas achando que se você tem uma vida difícil aqui na terra, pobre, dificuldade, aí você já tem um lugar garantido no céu. Não é bem assim. A Bíblia não revela dessa forma. Aleluia. A eternidade com Deus é uma questão de escolha, como também a eternidade sem Deus é uma questão de escolha. Se o homem escolhe continuar seguindo o curso deste mundo sem servir a Cristo, e nós já conhecemos os passos da salvação. Primeiro, reconhecer que é um pecador. Aleluia. Segundo, aceitar a Jesus como Salvador. Reconhecer que Ele é o Salvador. Terceiro, arrepender-se e pedir perdão a Ele pelos seus pecados. E agora passar a viver em novidade de vida ainda mais, de conformidade com a palavra, procurando pautar os seus passos por meio da palavra. Mas o homem faz todos os dias as suas escolhas erradas. O homem troca Jesus pelas orgias. O homem troca Jesus pela idolatria. O homem diz que tem fé, mas é idólatra. O homem diz que crê em Deus, mas permanece